Então, aqui. Ok. Então, oficialmente, boa noite a todos vocês. Nós vamos começar a aula da segunda semana. O nosso tópico desta semana é conceitos elementares da lógica formal e proposicional. Vou apresentar para vocês a tela, para a gente poder começar esse assunto. Todos estão visualizando aí a tela? Essa tela é da sala virtual, tá certo? É a nossa semana 2. Apesar de nós estarmos efetivamente na terceira semana de aula, eu costumo não considerar a primeira semana, que é a semana temática, dentro dessa contagem, tá? Então, nós começamos a contar a semana 1 a partir da semana passada. Foi a semana de 9 a 13 de agosto, que é essa que vocês estão visualizando aí agora. E lembrando, né, para quem não participou ainda, nessa semana 1 aqui, nós temos uma atividade para vocês participarem, que é o fórum de discussão. Tá? Então, basicamente, vocês vão assistir a esses 2 vídeos aqui e, com base no que vocês... vamos dizer assim, dentro das ideias que vocês criarem baseadas nesses vídeos aqui, vocês vão participar desse fórum, tá certo? O conteúdo básico da disciplina da semana 1 está aqui, nesses slides. E aqui temos um vídeo que eu nem comentei com vocês, mas para quem não conhece bem a sala virtual, esse vídeo aqui que está na semana 1 é um vídeo com algumas orientações iniciais, tá, sobre a nossa sala virtual. Então, vale a pena vocês assistirem. Qualquer problema que vocês tenham com algum desses links de vídeos, que de repente você clicar e não abrir, basta me avisar que eu verifico se a fonte está correta. Nesse caso aqui não tem problema, que é um vídeo que eu mesmo elaborei, está no canal que eu mantenho, então é tranquilo. Esses outros 2 aqui pode ser que aconteça de serem retirados do ar, mas é só vocês me avisarem que a gente consegue resolver a questão, tá certo? Então, a semana atual é a semana 2, que vai do dia 16 de agosto ao dia 20 de agosto. Basicamente, a turma de vocês, do TI, nós temos, dentro da nossa grade horária, nós temos aulas de LLP, tanto nas terças-feiras, né, onde o horário de vocês é todo de LLP, e é o dia que nós vamos fazer essas aulas online, e temos também nas quintas-feiras 2 horas aula. Se eu não me engano, não sei se é português, que vocês têm também na quinta-feira. Tá? Então, sempre teremos aula quando tivermos nas terças-feiras, para ficar mais organizado. Tá? Para quem, todos vocês, pelo que eu vejo, se eu não me engano, todos vocês estavam na aula passada. Ninguém aqui que vamos dizer assim, que participa na aula pela primeira vez. Denis, você estava na aula passada? Sim, estava. Estava, né? Beleza. Alguns que eu estou em dúvida, eu vou perguntar. O Danilo estava na aula passada, Danilo? No encontro passado, virtual? Participou, Danilo, na aula passada, no encontro virtual? Bom, eu vi que você ligou o áudio, mas eu não estou te ouvindo. Se você estiver falando, não está saindo. Bom, acredito que todos... Não estava Wesley presente. estava presente também? Estava não. Estava não, né? Beleza. Então, assim, qualquer dúvida que você tenha, você pode perguntar para mim agora, tá certo? Acho que o restante aqui, se eu não me engano, todos estavam na aula passada. Estou em dúvida da Sueli também. Estava na aula passada, Sueli, terça passada? Sueli?
Estava na aula passada, né? Ok, então. Iago, estava na aula passada? Iago aqui? Sim, sim. Beleza. Tá. Então, não sou se eu tenho quase a aula passada. Então, pessoal, a gente tem esse conteúdo aqui, né? Slides com conteúdo da semana. Então, vamos passar para esses slides aqui agora. Vou ser sincero com vocês, a gente não vai alongando muito nosso assunto. Eu vou tentar colocar para vocês da forma mais simples possível, tá? É óbvio que eu não vou deixar de mencionar nada que seja importante. Tudo que for importante eu vou mencionar na aula, tá certo? Mas eu vou tentar ser mais simples possível, tá bom? Então, nossa aula de hoje, a gente começa com a introdução à lógica. Tá ruim é o quê? Tá dando eco, alguma coisa do tipo? Quem falou que o áudio está ruim? Tá travando para todo mundo, pessoal? Porque às vezes, pessoal, o que que acontece? Às vezes Tá tem travando. uma conexão de algum. Tá travando? Aqui tá normal. O que que acontece? A conexão que a gente está usando são várias conexões. Eu estou usando uma, cada um de vocês está usando uma conexão, tá certo? Então, quando está com problema para um ou outro, geralmente é a conexão que a pessoa está usando é que está com problema. Um pouco lenta, alguma coisa assim. A princípio, só para explicar para vocês, eu não só dou a aula, mas eu também acompanho a aula, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Se vocês observarem, eu achei um pouquinho difícil, porque tem o fundo da tela. Deixa eu tirar o fundo rapidinho aqui. Só um instantinho. Então, olha só. Tá vendo aqui? Tá? Vocês... Deixa eu só parar a apresentação. O que vocês estão vendo aqui, ó, é o que eu estou dando aula. O que que eu faço para que eu acompanhe se está travando, se a conexão caiu? Eu estou dando aula pelo computador, mas eu estou assistindo, eu estou acompanhando a aula pelo meu celular. Então, é uma forma que eu tenho de saber se a conexão caiu, de saber o que vocês estão visualizando ou não, tá certo? Então, essa que vocês estão vendo aqui é o que eu estou acompanhando a aula, tá certo? Então, a princípio, a conexão está normal, tá bom? O áudio está normal para a maioria, com certeza, tá bom? Então, vamos seguir aí. Então, vou apresentar de novo. Então, vamos lá. Bom, nosso assunto de hoje é a introdução à lógica, tá certo? Então, pode parecer uma coisa chata, pode parecer uma coisa sem sentido, mas na aula passada nós já mencionamos algo assim, tá? Então, para introduzir aqui, a palavra lógica deriva do termo grego logos, significa razão, palavra ou argumento. É importante, pessoal, que nós tenhamos o seguinte pensamento: razão, palavra e argumento, manifestações do nosso pensamento. Agora seu áudio tá tipo confuso, professor. É, Tá tipo com interferência aí. Verdade, tá, professor, aqui também. vamos fazer o seguinte. Aí não dá para entender o que você tá falando, tá embolando. Tá, aqui deixa eu ver o dispositivo aqui só um minutinho. Eu acho que esse aqui não vai melhorar muito, talvez não fique até pior, mas deixa eu fazer uma mudança aqui. Alô? Alô? Estão ouvindo bem agora?
ficou bem melhor. Beleza. Então, vou ficar com esse fone de ouvido, então, por enquanto. Beleza, tranquilo aqui, professor. Quando a gente está falando de lógica, como nós vimos na aula passada, a gente está falando da análise da manifestação do nosso pensamento, certo? Então, como eu disse na aula passada, a principal ferramenta, tá, de um desenvolvedor, de um programador, né, de um profissional da área de tecnologia da informação, é a sua capacidade intelectual, é a sua capacidade cognitiva, né? Isso é que o torna um bom profissional ou um profissional mediano. Claro que o esforço desse profissional em aperfeiçoar, né, sua técnica, seu modo de trabalhar, o seu modus operandi, né, faz toda a diferença. Mas, de qualquer forma, a lógica é a base para esse trabalho. É em cima da lógica que nós baseamos todos os nossos desenvolvimentos, todos os nossos trabalhos dentro da lógica de programação, tá? Então, a lógica é a parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral. E aí a gente cita aqui algumas formas, né, desse pensamento. Quando a gente fala de formas do pensamento, é até estranho pensar que o pensamento tenha forma, a partir do momento que o pensamento é algo abstrato. Mas o que acontece? Nós temos acesso ao que flui desse pensamento. Tá? A partir do momento que eu expresso uma ideia, que eu expresso uma afirmação, eu estou expressando algo em que eu estou pensando. Esse algo que eu estou pensando pode ter lógica ou não. Pode fazer sentido para você, para vocês, ou não. Tá certo? Então, nós temos aí algumas formas de pensamento que seriam a dedução ou pensamento dedutivo, né? A indução ou pensamento indutivo, a ideia da hipótese, né? E a inferência. Todos esses termos aí têm uma ideia mais ou menos do que eles significam, mas não sei exatamente o que cada um representa. Não se preocupe, não tem problema, tá? Com o tempo a gente vai entender isso aí. O que importa é que você saiba que nós estamos falando aqui de manifestação do pensamento. E quando esse pensamento é manifestado, ele tem que permitir que ele seja avaliado, tá? Com base na lógica, eu tenho a possibilidade de avaliar esse pensamento, de avaliar essa expressão de pensamento, ok? Bom, então, é a parte da filosofia que está transformando o pensamento em geral e das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. Então, a gente já percebe aqui que existe uma razão para que eu empregue a lógica no ato de avaliar o pensamento. Qual que é meu grande objetivo? Determinar, né, o que seja verdadeiro ou não. Porque o que não é verdadeiro só pode ser o quê? Só pode ser falso. Tá certo? Seguindo aqui, proposições são justamente a base, né, da expressão do pensamento. Como que é isso? A lógica, sendo a base para qualquer argumentação, ela se estrutura com base em sentenças, tá? Sentenças ditas declarativas, conhecidas como proposições, tá? Vamos entender o que significam essas proposições ou ainda essas sentenças declarativas. Eu vou começar usando uma ideia da matemática. Por exemplo, quando eu digo para você que x mais y igual a 10, eu estou fazendo uma afirmação, tá? Estou fazendo uma afirmação. Estou dizendo para você que quando eu pego o valor da variável x e adiciono a ela a variável y, eu encontro um valor igual a 10. Entendam que isso pode ser verdadeiro e isso também pode ser falso, tá certo? E é justamente nisso aí que eu tenho a possibilidade de quê? De avaliar. O que vai tornar isso verdadeiro ou falso?
os valores de x e de y. Se a gente tiver certeza de que x vale 4 e que y vale 6, então é verdade que x mais y é igual a 10. No entanto, se x vale 5 e y vale 6, então isso aí é o quê? É falso. Porque 5 mais 6 não dá 10, dá 11. Tá certo? Então, o que acontece? Isso que eu acabei de expressar, x mais y igual a 10, é uma sentença. Nesse caso, é uma sentença matemática. Eu posso usar uma sentença que não seja matemática? Posso. Eu posso dizer para você assim: se hoje for um dia ensolarado, então irei para o trabalho caminhando. Ou seja, gente, eu dependo que o dia seja um dia ensolarado para que eu vá para o trabalho caminhando. Bom, eu não sei como é que eu vou para o trabalho se o dia não estiver ensolarado, mas eu sei que não será caminhando. Pode ser de carro, pode ser de ônibus, pode ser de bicicleta, não sei. Mas eu estou fazendo o quê? Uma declaração. Estou declarando que, se o dia estiver ensolarado, irei para o trabalho caminhando. Então, isso aí pode ser verdadeiro? O dia pode ser ensolarado? Pode. Então, eu irei caminhando. E se o dia for nublado, for um dia chuvoso, for um dia muito frio, significa que eu não irei caminhando. Então, tudo isso, por mais bobo que seja, por mais simples que seja, é a base, né, para nosso raciocínio lógico. Nós partimos sempre de sentenças simples para que nós consigamos resolver algum problema. Por exemplo, e aí já não dentro exatamente da nossa aula, mas uma informação importante para vocês. Quando você estiver trabalhando na área de tecnologia da informação, digamos que você se torne desenvolvedor ou uma desenvolvedora, e aí for apresentado para você um problema para você resolver, certo? O que vai acontecer? Pode ser que esse problema te pareça um problema muito complexo, como se fosse um problema cheio de variáveis. E você vai olhar e vai se assustar com aquele problema que você tem que dar uma solução para ele. Mas o que você vai partir para realizar a solução desse problema? Você vai procurar identificar quais são as partes desse problema. É mais ou menos assim. Todo problema grande, ele é composto de pequenos problemas. De maneira que, se você resolver cada um desses pequenos problemas, você tem um problema grande o quê? Resolvido ou solucionado. Então, é justamente isso. É como se você tivesse um problema gigantesco e você vai identificar dentro dele cada uma das pequenas partes, ou cada uma das pequenas sentenças, cada uma das pequenas proposições dentro da ideia grande, dentro da ideia complexa. Tá certo? Ou seja, vocês já estão aprendendo aqui que todo programa de computador, por maior que ele seja, ele é composto por centenas ou milhares de linhas de código simples. Cada linha de código tem um único comando. E é o conjunto desses comandos é que resolve o meu problema ou que materializa essa aplicação, esse programa. Tá certo? Então, seguindo aí, a ideia de proposição, eu acho que ficou clara para vocês, né? São essas sentenças que a gente pode avaliar com base na lógica. Seguindo aqui, então, uma proposição pode ser conceituada como um conjunto de palavras ou símbolos que, vamos lá, pode ser palavras? Pode. Podem ser símbolos? Podem. Exemplo de símbolos. Lembra lá de x mais y igual a 10? Não são palavras, são símbolos. Então,
Eu posso ter uma proposição matemática? Posso, sem problema nenhum, tá bom? E ela também pode ser baseada em palavras? Pode. Eu disse a você, se hoje o dia estiver ensolarado, eu irei para o trabalho caminhando. Parece uma frase, parece simplesmente uma ideia, mas é uma ideia que pode ser avaliada. Eu posso determinar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Por isso, ela é uma proposição. Então, vocês acabaram de entender que, para ser uma proposição, eu tenho que ter condições de avaliar. Se eu não puder avaliar e comprovar, determinar se é verdadeira ou falsa uma declaração, ela não é uma proposição. Porque toda proposição me permite avaliá-la e determinar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, cada proposição ela tem que exprimir um pensamento de sentido completo. O que seria um pensamento de sentido completo? Gente, a ideia não pode ficar vaga. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é igual... É igual o quê? Tem que completar a ideia. Eu vou dizer que raiz quadrada de 2 é igual a 1. É verdadeiro? Não, é falso. Mas eu completei a ideia. Deu para poder verificar. Se eu disser para você que raiz quadrada de 4 é igual a 2, ideia completa, e nesse caso é verdadeiro. Tá certo? Se eu disser o Brasil está situado no continente americano, uma ideia completa pode ser avaliada, e no nosso caso nós podemos determiná-la como sendo verdadeira. Já, se eu digo para você que a Suécia está situada no hemisfério sul, isso aí é falso, mas a ideia está completa. Então, a ideia estar completa é o mínimo que eu preciso para ter condições de avaliar se é proposição ou não. Porque aí eu posso determinar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, está aqui, ó. Exprime um pensamento de sentido completo, ao qual se pode avaliar e atribuir somente um entre dois valores lógicos possíveis. Que valores lógicos possíveis são esses? Os valores lógicos possíveis únicos são verdadeiro ou falso. São os dois únicos valores lógicos possíveis de existência. Ok? Seguindo aí, dentro dessa ideia, então, quaisquer afirmações ou negações que apresentem um termo em relação ao outro é uma proposição. Exemplo: todo homem é mortal. Essa é uma afirmação. Estou afirmando que todo homem é mortal. Tenho aqui uma segunda afirmação, que diz que Sócrates é um homem. E tenho a dedução, baseado nisso aqui, ou a conclusão. Então, Sócrates é mortal. Você vê que essa frase me traz uma ideia e essa me traz uma outra ideia. Mas, juntando as duas, eu consigo concluir essa terceira proposição aqui. Sócrates é mortal, que também é uma proposição. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o resultado seria verdadeiro. Sim, Sócrates é mortal. Ok? Uma pausa, tá? Duas coisas. Você pode estar achando que isso é muito simples. Você pode estar achando que eu estou subestimando a sua inteligência. Não é o caso, tá? Lembrando que agora há pouco eu falei para você que todo problema complexo, ele é composto de diversos problemas simples. Então, a ideia aqui é mais ou menos a seguinte.
Eu quero mostrar para você que você consegue resolver qualquer tipo de problema se você aprender a analisar o problema e identificar todas as partes que o compõem. Essa é a ideia dessa aula aqui, tá? Essa é uma visão. Você pode estar achando que eu estou te subestimando. Agora temos a outra visão. Você pode estar um pouco confuso ou confusa em relação a isso. As coisas podem não estar fazendo muito sentido. Então, o que eu sugiro para você? Assista. No YouTube você tem várias aulas de lógica básica. Várias. Tá? Assista uma, duas, três, para que você possa assimilar essa ideia. Esse conteúdo de lógica, ele não pertence à informática. Tem vários outros cursos, até cursos superiores, que trabalham, que tratam disso. Curso de filosofia é um deles. A lógica é base para a filosofia, só para vocês terem uma ideia. Então, tem muitos. É só você colocar no YouTube lá, por exemplo, lógica básica, pensamento lógico, raciocínio lógico, tá certo? E você vai ter muito material que você possa ouvir e assimilar um pouco mais. Continuando aqui, então, qual que é a estrutura mínima dessa nossa proposição? Eu tenho nessa proposição aqui duas premissas e uma conclusão, tá? Não vou repetir as duas premissas, né? São essas duas aqui que nós já vimos lá. E dessas duas premissas eu deduzo, ou eu concluo que essa terceira é verdadeira, tá? Então, isso aqui é uma estrutura de proposição. Bom, a lógica formal, ou a lógica básica, ou ainda a lógica matemática, ela tem dois princípios básicos. Dois, tá? E só esses dois princípios são suficientes para você trabalhar com a lógica daqui para frente sem ter nenhum problema. Desde que você entenda esses dois princípios, que são muito simples e muito lógicos. Vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da não contradição. Todo mundo sabe o que é contradição? Vamos lá. A ideia de contradição me diz o seguinte: é quando uma coisa é oposta à outra. Significa que uma contradiz a outra. Se eu digo que uma coisa é verdadeira, tá? E qualquer um de vocês me diz que essa coisa é falsa, nós estamos contradizendo um ao outro, tá? Então, nesse caso aí, é o princípio da contradição. Vamos ler esse princípio e a gente tentar entender. Princípio da não contradição. Ele diz que uma proposição, olha, gente, não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Gente, isso é muito lógico. Ou uma coisa é verdadeira, ou uma coisa é falsa. É impossível que ela seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ok? Bom, ela pode ser verdadeira e depois se tornar falsa? Pode. Eu digo para você, eu sou professor da Escola Técnica de Ceilândia. Isso é verdadeiro. Digamos que daqui a 15 anos, espero que menos, eu me aposente, e aí eu digo para você, eu não sou professor da Escola Técnica de Ceilândia. Tá? Então, eu era professor, verdadeiro. Se daqui a 15 anos eu disser que eu sou professor, isso seria falso, porque eu me aposentei. Então, eu não sou mais professor da Escola Técnica de Ceilândia. Ou seja, uma coisa que era verdadeira, de repente se tornou falsa. Ou seja, houve uma mudança de estado, lógico. Mas não houve contradição, porque mudou de um para o outro. Isso é possível? Perfeitamente. Que não pode ser os dois ao mesmo tempo. Não existe nada que seja verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Esse é o princípio da não contradição. Tudo bem? Segundo princípio. Segundo princípio
é o princípio chamado terceiro excluído. Qual é a ideia desse princípio? Diz que toda proposição ou é verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro valor. Ou seja, então eu já sei que toda e qualquer proposição lógica só poderá ser verdadeira ou falsa, por duas razões. Porque ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, por causa do princípio da não contradição, e ela também não pode ser nada diferente de verdadeira ou de falsa, por causa do princípio do terceiro excluído. Ponto final. Tá entendido, gente? Vou dar uma pausa. O terceiro excluído deu uma cortadinha na hora que você estava explicando. Oi? Quando você começou a explicação do terceiro excluído, deu uma travada na aula. Tudo bem. Mas depois que eu expliquei novamente, ficou falso? Ficou tranquilo? Só saiu o finalzinho da explicação, professor. Tá, tudo bem. Então vamos novamente à explicação do terceiro excluído, tá? Então a ideia do terceiro excluído é o seguinte: toda proposição só pode assumir dois valores. Um primeiro valor ou um segundo valor. Que valores são esses? Ou verdadeiro ou falso. Existe uma terceira possibilidade? Não. Por isso que é chamado o princípio do terceiro excluído. Não há um terceiro estado, somente dois. Primeiro, verdadeiro, ou segundo, falso. E vice-versa. O importante é que só existem dois estados. Tá certo? E o da não contradição me diz que uma proposição só poderá ser verdadeira ou falsa, não podendo ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nenhuma proposição pode assumir, ao mesmo tempo, valores lógicos ou estados lógicos de verdadeiro e falso. Tranquilo? Mais uma vez, então, vou dar uma pausa. Pessoal, até aqui, está tranquilo? Alguma pergunta, alguma observação? Não, professor, tranquilo. Todos? Tá tranquilo, Tranquilo. Beleza? Tranquilo. Simples, né? Tranquilo, pode seguir. Né? Então, aqui nessa disciplina é assim, a gente começa do simples e aí a gente vai deixando a coisa um pouquinho mais incrementada a cada passo que a gente dá. Tá certo? Seguindo, então, aí, vamos falar, então, das sentenças declarativas. Porque as sentenças declarativas são a base das nossas proposições. Toda proposição é uma sentença declarativa. Seja ela uma sentença afirmativa ou uma sentença negativa. Ou seja, aquela que afirma ou aquela que nega. Uma diz que é, a outra diz que não é. Então, vamos lá. Somente as sentenças declarativas pode-se atribuir valores de verdadeiro e falso. Então, quando eu afirmo que algo é alguma coisa, isso pode ser verdadeiro ou falso. Mas também, quando eu digo que alguma coisa não é algo, também pode ser verdadeiro ou falso. Exemplo, eu sou brasileiro. Eu estou declarando uma coisa afirmativa. Estou dizendo que eu sou brasileiro. Estou afirmando algo. Nesse caso, é verdadeiro. Eu sou realmente brasileiro. Se eu disser assim, eu não sou norte-americano, estou negando algo. Estou dizendo que eu não sou norte-americano. Olha que interessante. Apesar de ser uma sentença negativa, que muita gente pode achar que isso é falso, não tem nada a ver, realmente, isso é verdadeiro. Sabe por quê? Porque eu não sou norte-americano. Eu não sou norte-americano, isso é verdadeiro. Eu sou brasileiro.
como tal, sou sul-americano. Isso sim é verdadeiro. Tá, professor, mas você falou que as sentenças podem ser também usar símbolos ao invés de palavras. Podemos também. Lembra quando eu disse para vocês que a raiz quadrada de 2 é igual a 4? Acabei de afirmar algo. E como que eu nego? Eu posso dizer para você assim, raiz quadrada de 4 é diferente de 5. Estou negando. Quando eu digo que é diferente, é como se eu estivesse negando. Se eu disser porque dizer que é igual e dizer que é diferente é como se eu dissesse que não é igual. É como se fosse uma negação. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo ali, que ocorre quando a sentença é confirmada ou negada. Então, quando eu afirmo alguma coisa, ou quando eu nego alguma coisa, é uma sentença declarativa. Agora, a gente tem que ter cuidado na hora que a gente estiver avaliando, que existem sentenças que não são declarativas. São aquelas que nem afirmam e também não negam. Quais são elas? Olha lá. Não se pode atribuir um valor verdadeiro ou falso às demais formas de sentenças. Está ali em vermelho ou em laranja. Quais são essas outras formas de sentença? São as interrogativas. Uma pergunta. Eu não posso responder, a princípio, uma pergunta com verdadeiro e falso. Né? Claro, se alguém disser para mim assim, professor, pode sim, eu posso responder uma pergunta com verdadeiro e falso. Por exemplo, alguém chega para mim e pergunta assim, o seu nome é José? Aí você vai falar assim, verdadeiro, meu nome é José. Gente, não é disso que a gente está falando, né? Responder uma pergunta com verdadeiro ou falso não significa avaliar a pergunta, tá? Você está respondendo a pergunta, você não está avaliando se ela é verdadeira ou falsa. Essa é a grande questão, tá? Então, se alguém pergunta o seu nome, ou então alguém afirma que seu nome é tal, tá? Ele está te fazendo uma espécie de uma pergunta. Agora, diferente. Vamos fazer a diferença. Então, alguém chega para mim e fala assim, seu nome é Anderson. Meu nome é Anderson, tá? Seu nome é Anderson. Ele está afirmando algo. E eu vou dizer para ele que isso é verdadeiro. Agora, se alguém chega para mim e fala assim, seu nome é Anderson? Está me perguntando. Eu vou dizer que sim, meu nome é Anderson. Tá? Não cabe julgar, avaliar essa pergunta. Eu estou respondendo essa pergunta. É bem diferente. Vocês entenderam essa ideia essa diferença de pergunta não pode ser avaliada, mas somente respondida? Pode ser que Sim, gere sim, alguma professor. confusão. Ficou tranquilo? Sim, professor, sim. Beleza, tá. O que mais que também não é sentença declarativa e sentença negativa, ou de negação? São as sentenças exclamativas. Então, quando eu falo silêncio, atenção, cuidado, vamos nessa, vamos lá. Isso tudo são das sentenças que não cabe avaliá-las. Elas são um chamado, elas são um alerta, elas não são passíveis de avaliação. É claro que você vai dizer para mim assim, mas professor, se você me falou para eu tomar cuidado, eu tenho que prestar atenção e observar e avaliar se há riscos para mim. Nós não estamos falando disso, né, gente? Estamos avaliando a sentença. Então, quando eu digo cuidado, é só um alerta. Tá bom? É só um alerta para você ficar. Não cabe. Tipo, como fosse uma palavra de ação, né, professor? Exatamente. É uma palavra de alerta, uma palavra de chamado, tá? É uma palavra de ordem. Não são passíveis de avaliação. Uma ordem é para ser executada, um alerta é para deixar você atento, coisas assim. Não cabe avaliar como verdadeiro ou falso. Tá bom? Também as declarações imperativas
são muito próximas das exclamativas. As imperativas é como se fosse uma subordem das exclamativas, né? Então, imperativa é aquela vai e não volte mais, né? Silêncio, preste atenção. Elas são imperativas, elas são associadas à imposição, né? A uma ordenação. Também não são passíveis de avaliação como verdadeiros e falsos, tá certo? E outras, embora elas também expressem pensamentos ou juízos, tá? Então, como é que eu sei se vai ser uma sentença declarativa ou não? Ela vai afirmar algo ou ela vai negar algo? Dizer que algo é ou que algo não é. Preste atenção nisso, que você não vai errar, ok? Bom, que tipo de proposições a gente pode encontrar? Podemos encontrar por proposições simples, que também são chamadas de atômicas, mas comumente é simples mesmo, e as compostas. Vamos dar exemplo de uma proposição simples. O Brasil está situado na América do Sul. Pronto. O Brasil está situado na América do Sul. É uma única ideia, tá? Só tem uma ideia nessa proposição. Agora, se eu disser para você, o Brasil está situado na América do Sul e é considerado um dos países mais belos deste continente. Já estou colocando aí duas ideias para você. Primeira, sobre ele ser situado na América do Sul. Segunda ideia, dele ser considerado o mais belo deste continente. Tá? Então, nesse caso aí, gente, essa ideia de ser simples ou composta está ligada justamente a quantas ideias ela nos traz. Tá? E é muito fácil observar isso, sabe como? Isso a gente vai lembrar um pouquinho lá da língua portuguesa. Tá? Vamos lembrar da língua portuguesa. Vamos observar quantos verbos a proposição tem. O Brasil está situado. Então, estar situado é uma noção verbal. No continente, na América do Sul. E é considerado, olha, ser considerado também é uma locução verbal, tá? Ser considerado, um dos países mais belos dessa região. Então, eu tenho aí duas locuções verbais. Está situado e é considerado. Então, eu tenho dois verbos, eu tenho duas ideias. Então, fiquem atentos a isso, ao quantitativo de verbos, tá? Outra forma também que acontece isso aí, por exemplo, olha só. Eu não gosto de futebol, tá? Só vou usar como exemplo. Eu nem sei de time, só para vocês terem ideia. O Atlético Mineiro e o Botafogo, qualquer um ver na cabeça, são os melhores times da atual temporada. Então, olha só, o Atlético Mineiro e o Botafogo são. Eu posso pegar essa frase e separar e dizer assim, o Atlético Mineiro é considerado um dos melhores times da temporada e o Botafogo é considerado também um dos melhores times da temporada. O que eu fiz? Eu só tinha um verbo, mas eu tinha dois sujeitos. Perceberam a situação? Então, fiquem atentos a isso. Parece muito com a língua portuguesa. E aí eu consigo identificar se uma proposição é simples ou ela é composta. O que eu observo nela? Quantas afirmações ou quantas negações são presentes? Ou ainda, quem é ou quem são os sujeitos sobre o qual ou os quais se afirma ou se nega algo. Ok? Fiquem atentos a isso para identificar se a proposição é simples ou se ela é composta. Bom, exemplo de proposição simples. Scarlett é cientista. Pronto, é uma única ideia. Uma outra proposição simples. Megan é inteligente. Duas proposições simples. Um único verbo, um único sujeito aqui,
um único predicado aqui e a outra também. São independentes as duas proposições, cada uma afirma uma coisa sobre alguém. Ok? Vamos lá. Seguindo aí, proposições compostas. Vamos ver aqui a ideia? Olha só. Jolie é professora de inglês e Kelly de química. Lembra que eu falei para vocês? Ó, Jolie é uma pessoa, é um sujeito. Kelly é outro sujeito. Ó, é professora. Essa aqui é a grande afirmação. Tanto Jolie quanto Kelly são professoras. Uma de inglês, a outra de química. Então, se eu puder pegar essa proposição composta aqui e conseguir quebrá-la em duas simples, eu provo que ela é composta. Então, como é que a gente faria isso? Jolie é professora de inglês e Kelly é professora de química. São duas ideias? São duas ideias. Então, realmente é uma proposição composta. Ok? Um outro exemplo aqui. Se o veículo é novo, então está em boa condição de uso. E nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma proposição composta onde uma proposição é consequência da outra, ou uma está condicionada à outra. Aqui, nesse caso, diz o seguinte, que se o veículo é novo, está em boa condição de uso. Então, eu posso deduzir que se o veículo não é novo, então não está em boa condição de uso. São as deduções que eu posso fazer mediante isso daqui, tá? Então, por que eu digo para você que aqui eu tenho uma proposição composta também? Porque eu tenho uma proposição, que é essa aqui, ó, está em boa condição de uso, ela está condicionada ou ela depende da primeira, que verifica se o veículo é novo. Então, nesse caso aqui, também tem uma proposição composta. Até porque tem duas ideias. Uma, que é a questão do veículo ser novo, e a outra é de ele estar em boa condição de uso. Nesse caso, uma está condicionada à outra. Tá? Lembrem-se bem dessa ideia de condicionada, essa ideia condicional. Isso é muito importante, é uma das coisas que a gente mais vai usar no nosso curso. Ok? E aqui termina esse slide, pessoal. Os slides terminam aqui. Então, o que eu quero que vocês guardem dessa nossa aula de hoje? Essa é a ideia, os princípios das proposições, né? O princípio lá do terceiro excluído e o princípio da não contradição, e a ideia da proposição ser uma declaração que afirma ou que nega algo, e por último, da possibilidade dela ser simples ou ela ser composta. Lembrando que uma proposição composta, ela é composta de quê? De outras proposições simples. Tanto é que eu falei que se eu puder pegar uma proposição composta e dividir em outras que sejam simples e tenham sentido completo, eu comprovo que ela é composta. Se eu não conseguir quebrar, dividir em proposições com sentido completo, significa que ela não é uma proposição composta. Ok? Pessoal, alguma pergunta até agora? A proposição composta tem sempre duas ações. Ela terá sempre duas ideias, que podem ser afirmativas, negativas, e, em geral, nós vamos perceber a presença de algum verbo. Tá certo? Foi essa pergunta que você fez, essa análise que a gente pode fazer. Tá bom, Maria Francisca? Ela sempre vai ter essa tipo de ideia. Ok? Pessoal, só aproveitando aqui, quero mostrar para vocês, tá? Então, essa aula que eu falei que a gente teve aqui agora foi sobre esses slides aqui, estão disponíveis, tá certo? Eu vou concluir a gravação dessa aula daqui a pouquinho,
E eu vou colocar essa gravação para vocês na sala virtual também aqui na semana 2, tá bom? A gente tem aqui uma atividade, né, que trabalha um pouquinho dessa ideia da lógica, essa ideia de algoritmo. É como se fosse uma prévia, a gente entender um pouquinho desses algoritmos, tá? É uma espécie de um joguinho, tá? É um passatempo, uma coisa assim bem legal. Então, aqui você vai ter um vídeo. Esse vídeo vai te dar orientações de como fazer essa atividade aqui da caça ao tesouro. Então, vocês vão assistir a este vídeo e vão entender como fazer essa atividade aqui. Vocês vão fazer essa atividade no caderno, se você quiser. Pode fazer no computador, não tem problema. Se você fizer no computador, você vai postar o arquivo aqui, nesse link, onde está entrega da atividade caça ao tesouro. Tá certo? Se você fizer no caderno, você vai fotografar o caderno e vai postar foto do seu caderno aqui também. Gente, por favor, com a letra legível, tá? Porque, assim, eu, sinceramente, eu sei que eu tenho uma encarnação lá no Egito, mas eu não me lembro mais como ler o hieroglifo, tá certo? Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho a capacitação de ler e corrigir, tá bom? Então, ou você faz no computador e posta o arquivo aqui, ou você faz um caderno, tira uma foto legível e posta a foto aqui também, tá bom? Pessoal, eu nunca postei uma atividade no ambiente virtual. Como é que eu faço isso? Você assiste esse vídeo aqui, ó. Como enviar uma tarefa pela sala virtual. Se você, por um acaso, na hora de você usar, você clicar aqui e der algum problema, gente, vocês podem vir aqui. Tem um tópico aqui, ó, somente de vídeos tutoriais. Todos os vídeos que estão na página da sala virtual estão aqui. Aqui, ó. Como enviar uma tarefa pela sala virtual. Clica aqui, você vai aprender como enviar uma tarefa. Certo? Então, segunda semana. Todas as tarefas, onde estão as gravações das aulas, assim que eu concluir a gravação, eu vou postar na sala virtual, Maria, tá bom? No caso dessa aqui que a gente está gravando agora, depende da Google, a empresa Google, o Meet, fechar a gravação e mandar para mim na minha conta lá do Google, tá certo? Assim que estiver disponível, eu vou postar na sala virtual essa gravação que você está vendo que vocês estão participando aqui agora, tá certo? Então, pessoal, já são 8h55. Nosso combinado é que as nossas aulas durarão em torno de 1 hora, tá? No máximo 1 hora de preferência. Então, se chegamos ao final, a aula dessa semana é isso mesmo, tá certo? A aula passada não foi gravada, foi basicamente uma apresentação, né? Mas eu vou passar a gravar todas elas daqui para frente. Claro, vamos lá, as aulas que acontecerem, porque vai ter semana que a aula já está gravada na sala virtual, então eu não vou precisar gravar a aula para vocês, tá? Mas aquelas que não estiverem gravadas, eu vou gravar, tá bom? Então, basicamente, para hoje era isso. Eu percebi que alguns colegas já chegaram agora bem no finalzinho já. Peço a vocês que organizem o seu tempo, tá certo? E assistam depois essa aula lá na sala virtual. Eu devo postar amanhã, provavelmente, porque geralmente levam algumas horas para ficar pronto. Certamente já vou ter ido dormir quando ficar pronta a gravação, tá? Mas assim que estiver disponível, geralmente eu mando para o YouTube e ponho o link na sala virtual para vocês. Tá certo? Pessoal, querem fazer alguma pergunta? Bom, pode fazer, Wesley. Professor, na atividade aí é só seguir o roteiro do vídeo, né? Que o vídeo vai instruir e fazer a atividade certinho. Isso. Esse vídeo aqui, ó, orientações sobre o jogo da caça ao tesouro, ele está explicando como que você vai fazer a atividade. Não, tranquilo. Certo. Beleza. Só confirmar aqui se ele está ativo. Professor, dia 23 teremos aulas presencial? 24 minutos. Tá?
É um vídeo de 24 minutos que explica como fazer essa atividade aqui. Beleza? Beleza. Gente, alguma pergunta a mais? Bem, eu vou então encerrar a gravação aqui.